Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muita saudade da turma de vocês, né? É uma pena que nós ainda estamos à distância, mas a aula continua, certo? Eu iniciei esse conteúdo com algumas atividades para vocês saberem do que a gente vai falar, para eu saber se vocês conhecem um pouquinho dos contos de fadas. Hoje, então, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês de como funciona, como que é escrito um conto de fadas, certo? Então, para isso, eu preciso que vocês abram o caderninho de vocês, porque vocês precisam ter todo esse conteúdo no caderno, ok? Vocês podem fazer um resumo ou vocês podem copiar no caderno exatamente do jeito que está aqui nesse slide que eu vou apresentar para vocês. Independentemente da forma, é preciso que vocês organizem o caderno, certo? Então vamos começar. Era uma vez. Na antiguidade, as pessoas se reuniam para contar histórias que se passavam em reinos distantes, repletas de magia e mistério, sendo transmitidas de geração em geração. Tais histórias passaram de entreter adultos a fazer as crianças dormirem. Então, o que acontece? Essas histórias, conhecidas como contos de fadas, são muito antigas, a gente não sabe de onde veio. O que a gente sabe é que as pessoas se reuniam em volta de fogueira, numa roda de conversa, para contar histórias. E antigamente, essas histórias eram voltadas para o público adulto. Tanto é que elas eram um pouquinho agressivas, tinham muita violência, tinha morte, tinham coisas de adulto, digamos assim. Mas com o passar do tempo, de geração em geração, essas mesmas histórias começaram a entreter crianças. Então os pais liam para as crianças antes delas dormirem, certo? Acredita-se que, além de serem contadas para esse entretenimento, os contos de fadas também preparam as crianças para se tornarem boas leitoras e ouvintes na vida adulta. Geralmente, os contos de fadas se passam em reinos distantes e envolve príncipes, princesas, fadas, dragões, feiticeiros, bruxas, monstros, dentre muitos outros elementos mágicos a gente pode encontrar nessas historinhas de contos de fadas. Agora nós vamos entrar em alguns elementos que não podem faltar no conto de fadas. E o primeiro, logicamente, são os personagens. Em todo conto de fada nós vamos encontrar personagens. Eles são importantes para que a história aconteça, certo? É muito difícil você contar uma história se não tiver aquele que for realizar a ação que você está contando. Então, quais são, os personagens básicos? Segundo os estudiosos desse gênero conto de fadas, normalmente aparecem os mesmos tipos de personagens em todos os contos. Porém, vocês não podem pensar que em todos os contos de fadas vão ter esses personagens que eu vou dizer aqui. Não são todos, mas são os mais comuns, certo? Então prestem bastante atenção. Primeiro, tá? Na maioria dos contos de fadas, nós encontramos o personagem o agressor. E quem que é esse agressor? É aquele que executa uma maldade, ele é o vilão. Se vocês forem parar para pensar, pensem aí comigo. Por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho, tem o lobo mau. Nas histórias dos Três Porquinhos, também é o lobo mau. Sempre vai ter aquele personagem que vai tentar praticar alguma maldade, certo? Ali eu coloquei como exemplo a madraça da Branca de Neve. Temos também o herói. É o personagem que vai restabelecer a situação inicial de paz. Como assim? Toda a história começa bem, eles estão em paz, certo? O personagem tá tudo bem, ele está na casinha dele, feliz. Só que a partir do momento acontece algo que tira essa paz do personagem. Acontece alguma coisa na historinha. Então, o herói, ele não é, prestem bastante atenção, esse herói, ele não é necessariamente o personagem principal, tá? O que acontece? Esse herói, ele vai tentar
salvar o protagonista. Ele pode ser o protagonista em si, ou o protagonista vai precisar de um herói, mas sempre precisa de um herói para restabelecer essa situação inicial de paz. Por exemplo, vocês lembram da historinha da Chapeuzinho Vermelho? Que ela sai na floresta, ela encontra o lobo mau, e aí ela confunde o lobo mau com a vovozinha, tá? Quem que é o herói da história? É a Chapeuzinho Vermelho? Não. Por quê? A Chapeuzinho Vermelho ela é engolida pelo lobo mau. E ela precisa de um herói para vir salvar ela. E esse herói é o lenhador. Prestem atenção. Este exemplo deixa bastante claro que nem sempre o personagem principal ele é o herói. Agora nós temos o doador. É aquele que doa sua magia para que o herói consiga vencer os seus obstáculos. Em geral, é a fada madrinha. Um exemplo muito bom é a fada madrinha da Cinderela. A Cinderela é aquela menina que a madrasta não gostava, né? E ela queria ir pro baile, só que ela não tinha como ir pro baile. Então isso, na história da Cinderela, é um obstáculo. Não tem como ir para o baile. O que eu vou fazer? Acontece, vem a fada madrinha e ela é o doador. Ela doa a magia para Cinderela poder ir pro baile. Próximo, o auxiliar. Ele é o personagem secundário, não é um principal, que ajuda o herói a vencer seus desafios. Então, todo herói vai precisar também de uma ajuda. Por exemplo, na história do João e Maria, nós temos quem? Os farelos de pão. Ah, professora, mas que esquisito, o personagem não é uma pessoa. Sim, tá? Todos os personagens aqui não necessariamente precisam ser uma pessoa. Pode ser um animal falante. Lembre-se que estamos tratando de histórias fictícias. O que é uma história fictícia? Ela não é real. Então, ela pode ter magia, pode ter monstros, dragões, certo? Então, o personagem auxiliar, ele pode ser um ser inanimado, ok? Ai, mas por que os farelos de pão é o auxiliar? Os farelos de pão ajudam João e Maria a se guiarem pela floresta. Então, querendo ou não, ele auxiliou os personagens, certo? Agora nós temos um mandatário. Ele é um personagem que ele pratica um crime a mando de outro. Então, geralmente, ele vai praticar esse crime a mando de quem? Do vilão. Então, nós temos um exemplo do caçador da rainha em Branca de Neve, que a rainha pede para o caçador caçar a Branca de Neve e trazer o coração dela. Então, esse personagem, né, o caçador da rainha, ele é o mandatário. E por último, nós temos também o falso herói. Ele vai tentar se passar por herói, mas na verdade ele só pretende causar mais conflitos. O que acontece? Ele é um pouquinho parecido com o vilão, tá? Só que ele vai se fingir de que ele é uma pessoa boa. Por exemplo, a Úrsula, a bruxa do mar em Pequena Sereia. A Pequena Sereia, ela quer ter pernas humanas. E aí ela vai e procura a bruxa do mar para fazer um feitiço. Essa bruxa, ela finge que vai ajudar a Pequena Sereia, mas no fim ela acaba atrapalhando mais ainda. Então esse é o falso herói. O falso herói não está presente em todos os contos. Prestem bastante atenção nisso, ok? Nem todo personagem que eu disse aqui, ele é obrigatório nos contos de fadas, certo? Vamos passar. Agora nós vamos dividir esses personagens em outras 3 categorias. Primeiro, protagonista. Os protagonistas são os personagens destaques e ocupam o lugar principal da história. Por exemplo, quem que é o personagem principal do conto de fada de Cinderela? A Cinderela. Quem que é o personagem principal do Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho. Quem são os personagens principais da Bela Adormecida? A Bela Adormecida, certo? Agora nós temos os antagonistas. Eles são os adversários dos protagonistas, isto é, né, aqueles que vão alimentar, eles vão criar o conflito, tá? Eles vão tentar fazer alguma maldade para dificultar a vida dos principais, dos protagonistas, certo? Então, geralmente os antagonistas, eles são os vilões.
E temos também os personagens secundários. Eles são personagens menos importantes na história, mas que de alguma forma eles contribuem para a sequência de fatos do conto. Então, por exemplo, na história da Caixinhos Dourados, quem são os personagens secundários? São os ursos. Vamos passar. Agora nós chegamos na parte da estrutura. Já vou explicar para vocês o que é. Vamos pensar nessa estrutura como uma receita de bolo. Quando a gente quer fazer alguma comida, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para uma receita, tá? Essa receita tem que ser seguida para a gente fazer um determinado prato, certo? Para desenvolver um conto de fadas é a mesma coisa, porque os escritores eles seguem essa mesma estrutura, tá? Como se fosse um padrão, e é possível encontrá-la em todas as histórias. Com esse padrão, o leitor ou ouvinte se sente atraído pela história, e assim ele consegue entender tudo o que se passa. Nós vamos falar de cada um desses elementos a seguir e vocês vão entender direitinho. Por exemplo, introdução. É a parte do texto que apresenta os personagens e mostra ao leitor onde elas se localizam. Então, quando vocês forem ler uma historinha, sempre vai apresentar os personagens, onde eles vivem, o que eles estão fazendo. Começa sempre assim. Em seguida, nós temos o desenvolvimento. E esse desenvolvimento consiste no quê? O autor narra as ações desses personagens e a história vai se desenvolvendo, que é a trama, até alcançar um ápice da história, onde acontece algo muito tenso e que depois ela termina, que vem a conclusão. É o final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando a trama com um desfecho favorável, um desfecho feliz. Por exemplo, na historinha da Bela Adormecida, qual que é o desfecho favorável? Ela se casa com um príncipe, ok? Elementos da narrativa. O enredo. Enredo, pessoal, é a história. Primeiro elemento. Situação inicial. É a parte do texto que apresenta os personagens e mostra ao leitor onde elas se localizam. Então, nessa situação inicial, nós conhecemos o personagem, sabemos onde ele vive, tudo em relação a isso. Se ele vive num vilarejo, se ele vive num castelo, como que é o modo de vida dele. No início, tudo está tranquilo. A vida dele está em paz, está tudo bem. A princesa vivia feliz no seu castelo, certo? Pode-se também chamar de estabilidade, porque tudo está em paz. Os personagens são felizes e têm uma vida muito calma. Por exemplo, na Cinderela, ela vivia com o pai dela, que ainda era vivo. Na Chapeuzinho Vermelho, a menina morava com a mãe, que a amava e tinha uma avó querida quem fazia visitas frequentes. E em A Bela Adormecida, todo o reino estava feliz com a chegada da nova princesa, que era a Aurora. Na complicação já muda um pouquinho as coisas. Há uma transformação, alguma coisa acontece e desequilibra essa situação inicial de paz. Um acontecimento inesperado, qualquer coisa assim, rompe com toda a estabilidade inicial do conto. A paz transforma-se em pesadelo e as personagens não são mais felizes. Por exemplo, na Cinderela, quando o pai dela morre, ou na Chapeuzinho Vermelho, que ela desobedece, a optar pelo caminho perigoso da floresta, e em A Bela Adormecida, que é a maldição rogada pela fada que não tinha sido convidada para o batizado. Nessa parte, pessoal, a narrativa é tensa. Sempre vai ter um confronto, certo? Porque os personagens, eles querem voltar a ter a paz deles. Então, eles devem encontrar uma forma de solucionar esses problemas que são causados pelo vilão, geralmente. Em Cinderela, aparece a fada madrinha que, por meio da magia, consegue transformá-la em princesa e ajudá-la a ir ao baile. Por quê? A madrasta, ela impede a Cinderela de ir, certo? Foi um conflito que a vilã formou. E a Cinderela consegue, então, a fada madrinha.
Em Chapeuzinho Vermelho, aparece o caçador, que resgata Chapeuzinho, a avó da barriga do lobo. Em A Bela Adormecida, surge um belo príncipe que desperta a princesa do sono de 100 anos. E o desfecho, logicamente, é o momento posterior ao conflito e que a estabilidade do início do conto é restaurada. Então, o personagem finalmente encontra a paz dele, o final é feliz e os personagens todos ficam em paz novamente. Tanto na Cinderela quanto na Bela Adormecida, as princesas casam-se com os príncipes e na Chapeuzinho Vermelho a menina e a avó são salvas e retornam à situação inicial do conto. Os príncipes recebem recompensas e, claro, os vilões sempre são punidos. Então percebam que tem a situação inicial, onde tem a paz. Depois vem o conflito, que alguma coisa acontece. No desenvolvimento, eles buscam a solução para esse problema do conflito. E no desfecho é quando eles conseguem chegar na paz e eles conseguem resolver todos os problemas. Dentro dos elementos da narrativa do conto, ainda tem o tempo, o espaço, o narrador e a temática. Mas nós iremos aprender um pouco mais sobre elas só na próxima aula com uma atividade que a gente vai fazer. Então, por isso, não se esqueçam de copiar tudo o que vocês acabaram de ver aqui, tá? É importante manter o caderno organizado, porque dependendo da atividade, vocês precisam ver sobre algumas coisas que vocês anotaram no caderno. Então, não esqueçam de anotar, ok? Nós ainda vamos continuar com o conto, então eu espero vocês na aula da próxima semana. Até mais, pessoal!